Shalom, shalom. Então, nós vamos ler Números 30 ao 33. Vamos lá. Números 30. Moisés disse aos chefes das tribos de Israel: É isto que o Senhor ordena. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Quando uma moça que ainda vive na casa de seu pai fizer um voto ao Senhor ou obrigar-se por um compromisso e seu pai souber do voto ou compromisso, mas nada lhe disser, então todos os votos e cada um dos compromissos pelos quais se obrigou serão válidos. Mas se o pai a proibir, quando souber do voto, nenhum dos votos e dos compromissos pelos quais se obrigou será válido. O Senhor a livrará, porque o seu pai a proibiu. Se ela se casar depois de fazer um voto, ou depois de seus lábios proferirem uma promessa precipitada pela qual se obriga a si mesmo e o seu marido o souber, mas nada lhe disser no dia em que ficar sabendo, então os seus votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Mas se o marido a proibir, quando o souber, anulará o voto que a obriga ou a promessa precipitada pela qual ele se obrigou, e o Senhor a livrará. Qualquer voto ou compromisso assumido por uma viúva ou por uma mulher divorciada será válido. Se uma mulher que vive com seu marido fizer voto ou obrigar-se por juramento a um compromisso, e o seu marido ou souber, mas nada lhe disser e não a proibir, então todos os votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Mas, se o seu marido os anular quando dele souber, então nenhum dos votos ou compromissos que saíram de seus lábios será válido. Seu marido os anulou e o Senhor a livrará. O marido poderá confirmar ou anular qualquer voto ou qualquer compromisso que obrigue a mulher. Mas se o marido nada lhe disser a respeito disso até o dia seguinte, com isso confirma todos os seus votos de compromisso pelos quais se obrigou. Ele se confirma por nada lhe dizer quando os ouviu. Se, contudo, ele os anular algum tempo depois de ouvi-los, ele sofrerá as consequências da sua iniquidade. São essas ordenanças que o Senhor deu a Moisés a respeito dos relacionamentos entre um homem e uma mulher, e entre um pai e sua filha moça que ainda vive na casa de seu pai. 31. O Senhor disse a Moisés: Vingue-se dos midianitas pelos que fizeram aos israelitas. Depois disso, você será reunido aos seus antepassados. Então Moisés disse ao povo: Arme alguns dos homens para irem à guerra contra os midianitas, e executarei a vingança do Senhor contra eles. Envie à batalha 1.000 homens de cada tribo de Israel, 12.000 armados para a guerra, 1.000 de cada tribo. Foram mandados pelos clãs de Israel. Moisés os enviou à guerra, 1.000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eliaser, que levou consigo objetos do santuário e as cornetas para o toque de guerra. Lutaram, então, contra os midianitas, conforme o Senhor ordenava a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam os 5 reis de Midian, Evi, Requem, Zur, e Reba. Também mataram à espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas e tomaram como despojo todos os rebanhos e bens dos midianitas. Queimaram todas as cidades em que os midianitas haviam se estabelecido, bem como todos os acampamentos. Tomaram todos os despojos, incluindo pessoas e animais. E levaram os prisioneiros, homens e mulheres, e os despojos a Moisés, ao sacerdote Eliaser e à comunidade de Israel em seu acampamento nas campinas de Moabe e frente a Jericó. Moisés, o sacerdote Eliaser e todos os líderes da comunidade saíram para recebê-lo fora do acampamento. Mas Moisés indignou-se contra os oficiais do exército que voltaram da guerra, os líderes dos milhares e dos líderes de centenas. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhe.
Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Agora, mantém todos os meninos e a mantém também todas as mulheres que deitaram com homens, mas poupem todas as meninas virgens. Agora matem todos os meninos e matem também todas as mulheres que deitaram com os homens, mas poupem todas as meninas virgens. Todos vocês que mataram alguém ou tocaram em alguém morto ficarão 7 dias fora do acampamento. No terceiro e no sétimo dia, vocês deverão purificar-se a si mesmo e aos seus prisioneiros. Purifiquem toda a roupa e também tudo que é feito de couro, de pelo de bode ou de madeira. Depois o sacerdote Eliezer disse aos soldados que tinham ido à guerra: esta é a exigência da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Ouro, prata, bronze, ferro, estanho, chumbo e tudo que resiste ao fogo, vocês terão que passar pelo fogo para purificá-lo, mas também deverão purificá-lo com água da purificação. E tudo que não resistir ao fogo terá que passar pela água. No sétimo dia, lavem as suas roupas e vocês ficarão puros. Depois poderão entrar no acampamento. O Senhor disse a Moisés: você, o sacerdote Eliezer e os chefes das famílias da comunidade deverão contar todo o povo e os animais capturados. Dividam os despojos entre os guerreiros que participaram da batalha e o restante da comunidade. Daquilo que os guerreiros trouxeram da guerra, separem como tributo ao Senhor um de cada 500, sejam pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes. Tomem esse tributo da metade que foi dada como porção a eles e entreguem-nos ao sacerdote Eliezer como a porção do Senhor. Da metade dada aos israelitas, escolha um de cada 50, sejam pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes. Entregue-nos aos levitas, encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eliezer fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os despojos que restaram da presa tomada pelos soldados foram 675 mil ovelhas, 72 mil cabeças de gado, 61 mil jumentos e 32 mil mulheres virgens. A metade dada aos que lutaram na guerra foi essa: 337.500 ovelhas, das quais o tributo para o Senhor foram 675. 35 mil cabeças de gado, 36 mil cabeças de gado, das quais o tributo para o Senhor foram 72. 30.500 jumentos, dos quais o tributo para o Senhor foram 61. 16 mil pessoas, das quais o tributo para o Senhor foram 32. Moisés deu o tributo ao sacerdote Eleazar como contribuição ao Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A outra metade pertence aos israelitas. Moisés separou um dos combates. Essa era a metade pertencente à comunidade, com 337.500 ovelhas, 36 mil cabeças de gado, 30.500 jumentos e 16 mil pessoas. Da metade pertencente aos israelitas, Moisés escolheu um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, conforme o Senhor lhe tinha ordenado, e os entregou aos levitas, encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Então, os oficiais que estavam sobre as unidades do exército, os líderes dos milhares e líderes de centenas, foram a Moisés e lhes disseram: seus servos contaram os soldados sob o nosso comando, e não está faltando ninguém. Por isso trouxeram como oferta ao Senhor os artigos de outro dos quais cada um de nós se apossou: braceletes, pulseiras, anéis, selos, brincos e colares, para fazer propiciação por nós perante o Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles todas as joias de ouro, todo o ouro dado pelos líderes dos milhares, pelos líderes de centenas que Moisés e Eleazar apresentaram como contribuição ao Senhor, pesou 200 quilos.
Cada soldado tinha tomado despojos para si mesmos. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dado pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas, e os levaram para a tenda do encontro, como memorial para que o Senhor se lembrasse dos israelitas. 32. As tribos de Ruben e de Gade, dona de numerosos rebanhos, vieram para as terras de Jazar e de Gileade. Eram próprias para a criação de gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e disseram: Atarote, Dibon, Jazar, Mirra, Esbom, Eliale, Seba, Nebom, Beom, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado, e os seus servos possuem gado. E acrescentaram: Se podemos contar com o favor de vocês, deixe que essa terra seja dada a estes seus servos como herança. Não nos faça atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos homens de Gade e a de Ruben: E os seus compatriotas irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês desencorajam os israelitas de entrarem na terra que o Senhor lhes deu? Foi isso que seus pais, foi isso que os pais de vocês fizeram quando os enviaram a Cádiz Barneia para verem a guerra, para verem a terra. Depois de subirem ao vale de Esfol e examinarem a terra, despojaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes tinham dado. A ira do Senhor se acendeu naquele dia, e eles fez um juramento: como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi, sob o juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, com exceção de Calebe, filho de Jafoné, e Quinezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram ao Senhor com integridade de coração. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que tinham desagradado com seu mau procedimento. E aí estão vocês, raça de pecadores, pondo-se no lugar de seus antepassados e acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se deixarem de segui-lo de novo, ele os abandonará no deserto, e vocês serão o motivo da destruição de todo este povo. Então aproximaram-se de Moisés e disseram: Gostaríamos de construir aqui currais para o nosso gado e cidades para as nossas mulheres e para os nossos filhos. Mas nós nos armaremos e estaremos prontos para ir à frente dos israelitas até que os tenhamos levado ao seu lugar. Enquanto isso, nossas mulheres e nossos filhos morarão em cidades fortificadas para se protegerem dos habitantes da terra. Não retornaremos aos nossos lares enquanto todos os israelitas não receberem sua herança. Não receberemos herança alguma com eles de outro lado do Jordão, uma vez que a nossa herança nos seja dada ao lado leste do Jordão. Disse-lhe Moisés: Se fizerem isto perante ao Senhor, vocês se armarem para a guerra, e se armados todos vocês atravessarem o Jordão perante o Senhor, até que ele tenha expulsado seus inimigos da frente dele, então, quando a terra estiver subjugada perante o Senhor, vocês poderão voltar a estarem livres da sua obrigação para com o Senhor e para com Israel. E esta terra será propriedade de vocês perante o Senhor. Mas, se vocês não fizerem isto, então estarão pecando contra o Senhor, e estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Construam cidades para suas mulheres e crianças e currais para os seus rebanhos, mas façam o que vocês prometeram. Então os homens de Gade e de Ruben disseram a Moisés: Nós, seus servos, faremos com que o meu Senhor ordena. Nossos filhos e nossas mulheres e todos os nossos rebanhos ficarão aqui nas cidades de Gileade, mas os seus servos, todos os homens armados para a batalha, atravessarão para lutar perante o Senhor, como o Senhor está dizendo.
Moisés deu as seguintes instruções acerca deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes da família das tribos israelitas. Se os homens de Gade e de Ruben, todos eles armados para a batalha, atravessarem o Jordão com vocês perante o Senhor, então, quando a terra for subjugada perante vocês, entregue-lhes com propriedade a terra de Gileade. Mas, se não atravessarem armado com vocês, terão que aceitar a propriedade deles com vocês em Canaã. Os homens de Gade e de Ruben responderam: os seus servos farão o que o Senhor disse. Atravessaremos o Jordão perante o Senhor e entraremos armados em Canaã. Mas a propriedade que recebemos como herança estará deste lado do Jordão. Então Moisés deu às tribos de Gade e de Ruben e à metade da tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, o rei dos amorreus, o reino de Og, rei de Bazã, toda a terra com as suas cidades e os territórios ao redor delas. A tribo de Gade construiu Gibom, Atarote, Aroé, Atarote, Sofã, Jazar, Joguebeá, Bet-Niram, Bet-Aram, como cidades fortificadas, e fez currais para os seus rebanhos. E a tribo de Ruben reconstruiu Esbom, Eleale e Quirias-Taí, bem como Nebo e Bel-Meon. Esses nomes foram mudados. E Simbim, e deu outros nomes às cidades. Os descendentes de Maqui, filho de Manassés, foram a Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que lá estavam. Então Moisés deu a Gileade aos maquiritas, descendentes de Manassés, e eles passaram a habitar ali. Jair, descendente de Manassés, conquistou os povoados dele e o chamou Avote Jair. E Nabo conquistou, e Noba conquistou Quenate e seus povoados, e chamou Noba, dando-lhes o seu próprio nome. 33. Essas são as jornadas dos israelitas quando saíram do Egito, organizados segundo as suas divisões, sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas das jornadas dele. Essa foi a jornada deles por etapas. Os israelitas partiram de Ramessés no 15º dia do primeiro mês. No dia seguinte à Páscoa, saíram marchando desafiadoramente à vista de todos os egípcios. Enquanto esses sepultaram o primeiro filho de cada um deles, que o Senhor matou, o Senhor impôs o castigo aos seus deuses. Os israelitas partiram de Ramessés e acamparam em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, nos limites do deserto. Partiram de Etã e voltaram para Piairote e a leste de Baal-Zefon, e acamparam perante a Migdol. Partiram de Pi-Hairote e atravessaram o mar, chegando ao deserto depois de viajarem 3 dias no deserto de Etã. Acamparam em Mara, partiram de Mara e foram para Elim, onde haviam 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam ali. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dóica. Partiram de Dóica e acamparam em Aluz. Partiram de Aluz e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e acamparam no deserto de Sinai. Partiram do deserto de Sinai e acamparam em Quibrote Atavá. Partiram de Quibrote Atavá e acamparam em Hazerote. Partiram de Hazerote e acamparam em Ritmã. Partiram de Ritmã e acamparam em Rimon-Perez. Partiram de Rimon-Perez e acamparam em Líbina. Partiram de Líbina e acamparam em Risa. Partiram de Risa e acamparam em Quialate. Partiram de Quialate e acamparam no Monte Sefé. Partiram do Monte Sefé e acamparam em Harada. Partiram de Harada e acamparam em Maquilote.
Partiram de Maquilote e acamparam em Taate. Partiram de Taate e acamparam em Terá. Partiram de Terá e acamparam em Miticá. Partiram de Miticá e acamparam em Rasmona. Partiram de Rasmona e acamparam em Mossorote. Partiram de Mossorote e acamparam em Bené Jaacã. Partiram de Bené Jaacã e acamparam em Ros de Gade. Partiram de Ros de Gade e acamparam em Jotbatá. Partiram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam em Esrom-Geber. Partiram de Esrom-Geber e acamparam em Cádiz, no deserto de Zim. Partiram de Cádiz e acamparam no Monte Or, na fronteira de Edom. Por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu ao Monte Or, onde morreu o primeiro dia do 5º mês do 40º ano depois dos israelitas saírem do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Or. O rei cananeu de Arad, que vivia no Negueb, na terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando. Eles partiram do Monte Or e acamparam em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam em Punom. Partiram de Punom e acamparam em Obote. Partiram de Obote e acamparam em Igé-Abarim, na fronteira de Moabe. Partiram de Igim e acamparam em Dibon-Gade. Partiram de Dibon-Gade e acamparam em Almon de Blataim. Partiram de Almon de Blataim e acamparam nos montes de Abarim, defronte de Nebo. Partiram dos montes de Abrarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nas campinas de Moabe, eles acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Jesimonte até Abel-Sitim. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão, para que entrem em Canaã. Expulse de frente de vocês todos os habitantes da terra. Destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos, e derrubem todos os altares idólatras deles. Apodere-se da terra, instale-se nela, pois eu lhe dei a terra para que delas tomassem posse. Distribuem a terra por sorteio, de acordo com seus clãs. Aos clãs maiores vocês darão uma herança maior, e aos menores uma herança menor. Cada clã receberá a terra que lhes cair por sorte. Distribua-nos entre as tribos dos seus antepassados. Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. E eles lhes causarão problemas na terra em que vocês irão morar. Então farei a vocês o que eu mesmo planejo fazer a eles. Agora é Salmos, né? Salmos 37. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois, como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue seus caminhos ao Senhor, confie nele, e Ele agirá, e Ele deixará claro, como a alvorada, que você é justo, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva o mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você procure, não serão encontrados.
mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Eu não sei até quando, até qual versículo que é, até o 12, proposta. É o 22, tá? Então vamos para o 11. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão o pleno bem-estar. Os ímpios tramarão contra o justo e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembanham a espada e preparam o arco para abaterem o necessitado e o pobre para matar os que andam em retidão. Mas as suas espadas irão atravessar-lhe o coração, e os seus arcos serão quebrados. Melhor é um pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustentem os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanece para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, e em dias de fome desfrutarão fartura. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade àqueles que o Senhor abençoa, receberão a terra por herança, mas aqueles que amaldiçoam serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem. Quando a conduta deixa agrada, ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor a toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigarem o pão. Amém. Glória a Deus, tremendo, Cá. Meu Deus, Salmos 37 aqui tem tantas chaves, né? Tantas chaves, elas vão acendendo conforme a leitura vai vindo, Deus vai selando no nosso coração, meu Deus, ministrando o nosso coração, nossa visão. Que salmos poderosos esse, Salmos 37. E interessante que ele se alinha aqui com o número 33, números 33. A gente vê que aqui no capítulo 31 de Números vai contar aqui sobre a guerra de Midian, né, ali depois a questão dos despojos também. Você vê que como Deus vai forjando o povo, preparando o povo antes do momento da entrada ali de Canaã, né? Cada batalha muitas vezes vem para nos dar essa forja, porque eles iam ter ali, para entrar em Canaã, eles também iam ter que entrar ali e batalhar ali, não era só chegar, né, estabelecer, não, eles iam ter que guerrear. Ali tinham um povo que servia a outros deuses, eles iam ter que destruir todas as imagens, era para ali chegar e exterminar aquele povo ali e tomar posse da terra, mas Deus vai preparando o povo antes. Então, cada uma das nossas batalhas, né, do que vai acontecendo, isso tudo vai forjando a gente para algo maior, né, para nos preparar para coisas que o Senhor tem para nos entregar, e muitas vezes a gente precisa ter estrutura para isso, a gente tem que ter tônus para isso, maturidade para isso, para receber coisas maiores que Ele tem para nos dar. Depois a gente vê no capítulo 32 ali a questão, né, das heranças ali da tribo de Ruben, de Gade, ali tem ali aquela questão, né, deles querer estabelecer ali, e aí aquela questão ali de Moisés ali com eles, Moisés fala para eles, não, vocês estabelecem aqui, mas vocês precisam ir lutar e guerrear e cumprir o compromisso do Senhor, né, cumprir com o Senhor o compromisso que vocês têm com ele. Né? Moisés repreende eles falam, não, nós vamos lutar com Israel, tal, aí amém. Né? Isso dá uma boa de uma reflexão aqui, também tem algumas chaves, mas eu quero focar hoje aqui no 33, que está bem relacionado com Salmos 37, porque aqui no capítulo 33 de Números, vai acontecer o quê? Uma recapitulação da jornada de Israel. E aqui chega o ponto ápice, onde Deus vai falar para eles, né,
e tomareis a terra em possessão, e nela habitareis. Porque eu tenho vos dado para que vocês a possuam. Aqui, queridos, é o ápice da promessa, é o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão, a Isaque e Jacó. Aqui é um passo crucial no plano de Deus, que aponta para algo profético, algo maior, né, na redenção de Deus. Então, nesse momento aqui, é a entrada na Terra Prometida, né? E ela, profeticamente, ela aponta também para redenção de quando o Messias ele vem e há aqui uma redenção, uma restauração da Terra, né? Quando ele virá e ele irá fazer toda a restauração da Terra e nós habitaremos com ele. Né? Então, aqui tem uma questão muito profética, uma questão física aqui que acontece, né? O cumprimento da promessa ali sobre o povo, mas também há um aspecto profético muito poderoso em relação a isso. E a gente vê aqui que esse versículo, ele não só aponta o privilégio do povo ali de receber a promessa, mas também uma responsabilidade, né? Porque a gente é chamado para receber a salvação do Senhor, para receber as promessas, para receber o reino, mas também a gente é chamado para viver de acordo com essa salvação. Né? A gente precisa viver de acordo com aquilo que nós recebemos, de acordo com o reino que nós recebemos, de acordo com, né, as bênçãos e os princípios que está envolvido nessa salvação. Então, é muito poderoso aqui, porque está muito alinhado com o livro de Salmos, né? E esse versículo, ele vai trazer o quê? Ele mostra Deus reafirmando a aliança dele com Israel, né? E onde a terra aqui prometida, ela é um elemento daquilo que mostra a fidelidade do Senhor para com o seu povo e a fidelidade dele na aliança que ele tem com o seu povo, né? E aí o povo aqui tem um comando que era para possuir a terra, habitar nela. Isso mostra que é uma responsabilidade de administrar a terra de acordo com os preceitos que o Senhor tinha entregue a eles, os preceitos do Eterno, né? Então, isso vai mostrar o quê? Que a promessa de Deus, né, ela também vai estar, para que você alcance, ela vai estar necessariamente ligada a uma ação sua, né? Então, a fé e a ação, é a confiança com a ação. Isso aqui sempre vai andar, querido, juntos. Isso aqui sempre vai andar alinhado. Né? A gente nunca vai ver você ali simplesmente receber uma promessa e você fica inerte ali, ou você não faz o que tem que fazer e a promessa vai acontecer. Não, você tem a promessa, mas você tem uma ação, você tem um comando. Sempre vai vir com a promessa, vem um comando, entende? Para que você faça ali a sua parte dentro da sua limitação. Né? A sua parte, Deus, ele sempre, nunca vai te pedir algo que você não possa fazer. Ele é o teu criador, ele conhece os teus limites, ele conhece o teu interior, ele conhece tudo. Então, se ele libera um comando, ele sabe que você tem condição de realizar aquele comando. Né? Então, é importantíssimo a gente entender isso, queridos, que a promessa, ela vai sempre vir com um comando, né? Com uma instrução. Por quê? Porque a aliança é uma via de mão dupla. Deus, ele tem a ação dele conosco e nós temos a nossa ação para com ele. Aliança é uma via de mão dupla. Não é só de Deus para conosco, não é só o venha a nós, né? Venha a nós. Mas a gente também tem a nossa parcela que é fundamental, né? E ali o povo recebe o comando, exerce o comando e aí sim toma posse da terra. E é interessante aqui que nos Salmos 37, esse salmo aqui é poderosíssimo, ele vai trazer aqui de uma forma muito sábia, né? É um salmo
Salmos de Davi são de uma sabedoria impressionante. E traz aqui sobre o justo, né? Como o justo deve viver. E como o ímpio, ele tem o seu time ali, né? Como o ímpio ali vai chegar um momento que a palavra fala que ele vai desaparecer, né? Você vê que fala que o ímpio trama contra o justo, mas o Senhor ri do ímpio, né? Então, por quê? Porque sabe que o seu tempo ali é breve, mas o justo, ele é aquele que vai perseverar, aquele que vai prevalecer, né? E no versículo 3 do 37 fala assim, ó, confie em Adonai e faça o bem, né? Então, olha só, fé e ação. Fé e ação. Confiança, confie, fé, né? Então, confie no Senhor e faça o bem. Aqui vem uma ação para que você faça o bem. Habite na terra, aqui, ó. A terra é a possessão da terra, a possessão da promessa, né? É para aqueles que confiam no Senhor e façam bem. Habite na terra e desfrute da sua fidelidade. Agora, olha o 4, que poderoso. Então você se deleitará em Adonai, e ele atenderá os desejos do teu coração. Gente, esse versículo aqui eu amo ele é muito profundo. Ele é muito poderoso. Você entende a magnitude disso aqui? Então você se deleitará em Adonai e ele atenderá os desejos do seu coração. Olha que interessante aqui. Não é as tuas necessidades, é os desejos do teu coração. Aqui, os desejos é muito além das necessidades, muito além do básico, né? Muito além do básico. Então, a gente vê aqui que quando você se deleita no Senhor, é quando você tem um contentamento muito profundo nele. Está relacionado a uma intimidade com o Senhor, onde você encontra prazer de estar com Ele, prazer de ouvir a voz dEle, prazer de fazer as coisas que Ele tem te ordenado, que Ele tem requerido de ti. E conforme a gente vai tendo mais intimidade com Ele, as nossas vontades, elas vão se alinhando com a vontade do Pai. Elas vão se conectando, né, com aquilo que ele quer fazer. E os pensamentos dele são sempre maiores, melhores do que o nosso. Os caminhos deles são mais excelentes do que o nosso. Então, quando a gente está se relacionando intimamente com o Senhor, nós nos deleitamos nele. Nós nos deleitamos nele, né? E a gente vê que o Senhor, ele fala aqui que ele concederá os desejos do teu coração. Então, é muito poderoso, queridos, a gente entender isso, porque isso causa na nossa vida um impacto muito poderoso de você experimentar o Senhor conceder os desejos do teu coração. Sabe aquilo que às vezes você pensa no teu íntimo, aquilo que você deseja, né? E às vezes você não fala para ninguém. Às vezes são coisas assim, detalhes assim, sabe, que você pensa no seu coração. E aí o Pai, né? Você que está ali se deleitando nele, buscando a ele, tendo intimidade, o Pai vai e te concede aquele desejo do seu coração que ninguém sabia, que ninguém ouviu, só ele ouviu. É nesse nível de intimidade, queridos. O Senhor deseja que a gente viva com ele. E é maravilhoso, é poderoso demais a gente experimentar esse nível de intimidade com ele. Amém? Que você possa se deleitar no Senhor, que você possa alcançar esse nível de intimidade, esse nível de excelência com Ele. Em nome de Yeshua HaMashiach. Obrigado, Cá. Obrigada aí pela leitura, abençoado, foi benção demais. Amanhã estaremos juntos aqui, firmes e fortes, no propósito, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom, bom dia.